Proclamação do Evangelho de Jesus, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que é que significa o que ele nos está dizendo, pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e vou junto para o Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo. Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia. Chegou em minhas mãos um documento vindo de Tabatinga, que foi realizado no Colégio dos Maristas, de 3 a 5 de maio. O grupo de jovens que depois se encontraram com o bispo responsável da CNBB pela juventude, fizeram uma belíssima reunião, um encontro para discutir as questões dos jovens. Então, eles falaram a violência e o uso de drogas, a não redução da maioridade penal, juventude e violência, educação e trabalho. Nós, como igreja, temos que acompanhar profundamente essa discussão nesse ano da campanha da fraternidade, que nos chama atenção para com a juventude. Então, essa menina, Alessandra Miranda, que é assessora dos direitos humanos, é uma jovem da Caritas brasileira, ela destacou que o extermínio dos jovens no Brasil aponta já um cenário de guerra. É coisa que nós não pensamos. A gente sabe o que acontece, pensa sempre nos seus probleminhas, quer resolver as suas questõezinhas, esquece aquilo que Jesus tanto chamou a atenção. Os mais pobres, os que realmente não têm defesa. Não podemos normatizar o genocídio da juventude empobrecida e negra nesse país. São pessoas com histórias, com famílias, com sonhos. Nós precisamos realmente discutir essa questão dos empobrecidos. A massa sobrante ainda são os pobres, os jovens pobres, das periferias. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Não é logo, e principalmente é ridículo para um cristão, e pecado para um cristão, fazerem primeiramente o julgamento que o mundo está fazendo, já colocando a pena de morte sobre os pequenos. Nós temos que buscar a causa de o que está acontecendo com nossos jovens. Isso é uma causa que tem que discutir políticas públicas, o próprio governo, não é? Então, essa campanha nacional contra a violência e extermínio dos jovens teve início no ano de 2008, a pedido do Papa João Paulo II. Olha que coisa, a gente esquece a história, né? Fica muito esquecido. Então fica aí, bom, vamos fazer o seguinte, vamos nos trancar todos, juventude, você bota tudo na cadeia, reduz a maioridade. Como reduz a maioridade? Não é uma história assim, isso não se resolve num passo de mágica. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Então entregaram um documento ao secretário-geral da CNBB, né? Possamos lutar pela vida da juventude e que a redução da maioridade penal não é a solução para a questão da violência que está assolando o país. É uma maneira de criminalizar o jovem. Essa foi uma realização da campanha nacional contra a violência e extermínio dos meninos, das meninas, dos jovens. Destaca a luta pela vida baseada no João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida. Os jovens têm os seus direitos também. Os jovens precisam ser reconhecidos. Então, não é numa pequena leizinha que a gente vai fazer isso. De forma nenhuma. Os mais pobres, os moradores das periferias, são os que vão sofrer a consequência. Eu sempre pensei, pela minha experiência nas penitenciárias que eu trabalhei, nós não podemos pegar assim, criminalizando, botando na cadeia, porque nós já estamos com uma superlotação carcerária.
Como é que nós vamos fazer? Está pensando que é apenas julgar e jogando dentro do depósito de gente? Não é bem por aí. Primeiramente, nós, os cristãos, temos que resolver. Nós temos uma questão muito séria para discutir nesse país, conversar muito bem sobre a questão dos jovens. Qual é a causa que leva a esse empobrecimento? E depois a imprensa marrom mesmo, a imprensa que não está classificada na ética, que não é ligada à questão da vida, quer imediatamente crucificar. O Herodes continua solto, agora não vai matar mais criança, agora está atrás dos jovens. Eliminando os jovens vai ficar uma sociedade depois que eu não sei de que jeito. Então vamos continuar pedindo aqui essa campanha, de violência e extermínio contra os jovens, que vem como eu falei para você, desde esse ano que o Papa pede para que a gente tenha um carinho muito grande por eles. Bom, hoje nós estamos falando, hoje começa o tríduo da Ascensão. A Ascensão era no próximo domingo, a Ascensão do Senhor, uma das maiores festas, praticamente, da Igreja Católica no tempo pascal. Nós estamos a caminho do Pentecostes, lembram? Quando vai chegar o Espírito Santo, será derramado sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre cada um de nós. Então hoje é esse tríduo. O tríduo faz a gente pensar em 3 perguntas. A primeira grande pergunta: purificar o coração da idolatria. Jesus diz: eu vou para o Pai. Bom, se ele vai para o Pai, significa que ele veio do Pai. Então ele é o enviado de Deus, ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Senhor da nossa vida. Não pensar em nosso coração, em nossa vida, nada que não seja Deus. Nós temos que varrer do nosso coração, da nossa vida, essa questão. Tudo aquilo que não é Deus. Existem ainda muitos ídolos. A gente ainda presta muito culto internamente a muita idolatria. Ao culto da beleza, ao culto do dinheiro, ao culto da boa fama, ao culto do glamour, não é? Querer bem ficar com todo mundo, essas coisas isso é um pouco passageiro. Então, a santidade, que é o grande caminho, enquanto que a perfeição me leva a subir, ser perfeito significa, pelo meu próprio esforço, eu vou conquistando as coisas. Como eu não alcanço, eu desisto. A santidade não é subir, a santidade é descer. Quanto menos eu sou, quanto menos eu me abdico, quanto menos renuncio, quanto menos eu vou entrando dentro de mim, é o contrário. O perfeito quer subir, quer alcançar, quer ser grande, e o santo quer ser pequeno. Então, a primeira diferença é essa: purificar dentro do coração humano a questão da idolatria. Varrer, deixar somente Deus ser o Senhor da nossa alma e do nosso coração. Segunda coisa importante é o céu. A ascensão é o céu, eu volto para o Pai. Eu estive pensando que uma boa parte das enfermidades, das doenças, dos problemas que as pessoas têm, é esse aí. Nós não pensamos no céu. Nós não pensamos na vida eterna, na ressurreição da carne. Todo mundo quer ficar agora para a semente. Isso é impossível. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, nós não estamos pensando, nós como cristãos, católicos, seguidores de Jesus, missionários, nós temos uma meta, nós temos um lugar para ir, nós estamos indo embora. A gente nasce para morrer e morre para viver. A nossa meta não é a terra, a nossa meta não são as coisas, os bens terrenos. Então não adianta querer ficar fazendo coleção de neto, coleção de dinheiro, coleção de diploma, coleção de ficar forte, saradão, com muito. Nada disso, nós estamos indo embora. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. Se a gente meditasse mais sobre o nosso fim, e o nosso fim não é um fim que termina, mas é um fim que continua. Se a gente pensasse mais no céu, mais em viver na comunhão com Deus, mais em ser santo, muitos problemas tinham resolvido. Até pessoas que nos assistem e acompanham pela TV Século XXI, a missa é para falar sobre isso. A pessoa está diante de uma enfermidade, ela tem que conviver com essa enfermidade. Primeiro, aprender como Jesus fazia com a enfermidade. Ele agradecia a Deus Pai. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa enfermidade, por essa doença, por esse problema, por essa questão. A gente não agradece. Primeira coisa que a gente faz, lembrando que na escola da vida, os problemas, as dificuldades, as doenças, as enfermidades, as intempéries da vida fazem parte da lição de casa. Tem que aprender a colocar diante de Deus e dizer: Senhor, como eu vou resolver isto aqui?
Lembrar que nós somos seres humanos e trazemos em nosso corpo mortal muitas questões de nossos antepassados. Eu fui ao médico, o médico disse para mim: o senhor, por favor, de começar a tomar um remédio, porque a sua família é hipertensa. Bom, eu não sou hipertenso, mas a minha família é. Eu trago no meu corpo já situações de hipertensão. Então, se eu não me precaver, vai dar um boom dia, eu caio na rua, acabou. Então, eu tenho que me precaver. Não é uma coisa minha, eu cuido da minha saúde, mas é uma coisa hereditária. Se a gente pensasse um pouco mais sobre o céu, sobre aquilo que nos espera, por isso que tem a missa, por isso tem os sacramentos, por isso tem a igreja, por isso tem, os documentos da igreja, tudo nos ajuda a pensarmos em comunhão com Ele. Iremos nos encontrar com Ele, iremos viver com Ele. Então eu vou para o Pai. Você me vê e não me vê, significa isso. Você ainda não me vê na totalidade, mas você tem a Eucaristia, então você me vê. Você não me vê como eu sou. Você tem a minha palavra. Você tem os documentos da igreja, você tem os sacramentos, você tem as obras de misericórdia. Parou a igreja de fazer obra de misericórdia? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir o nu, cuidar, visitar o doente, visitar o preso. Você não acha que muita doença nossa foi colocada pelo meio de comunicação do mercado? Então eles botam tanto medo, encurrala você e você entra nessa facinha. E dentro de casa fica que nem uma barata tonta. Então vai começar a ter problema mesmo, porque você, em vez de pensar no seu fim, que é o céu, um encontro com Deus, vai fazer o quê? Vai ficar pensando: bom, eu acho que eu tenho isso. À medida de tanto você pensar que acho, acaba achando. Então você tem. Terceira coisa importante é a santidade, não é? Essa ascensão que Jesus nos diz: olhai para as coisas do alto, buscai as coisas do alto. Olha, se a gente começar a retomar a nossa vida e pensar direitinho nas coisas que estão reservadas para nós, além dessa vida, olha, muda o conceito da gente, viu? Nós que temos fé e que fomos batizados, a gente quando morre não cai num vazio. Não vai cair no vazio, não vai cair no desespero. Mas para aquele que tem fé, para aquele que crer, o que aconteceu com Jesus na ressurreição e agora na ascensão, que na ascensão Ele vai já garantir para nós, existe uma garantia chancelada por Jesus. A vida eterna existe, o Pai existe, o céu existe. E como a Trindade já nos espera. Foi ela que nos deu a vida, para que a gente pudesse aqui na terra fazer o bem, poder contemplar a obra de Deus. Por isso que a gente tem que pensar direitinho, os jovens que vêm vindo, as crianças que vêm vindo. Vamos ver se a gente trabalha um pouco mais, viu? A igreja muitas vezes ela ficou muito acomodada. Sabe o que é acomodada? Garantiu aí, entrou numa idade, agora eu vou ficar aqui descansando e eu tenho medo disso, eu tenho medo... Vai passar a sua experiência para os jovens. Vai passar a sua experiência para os jovens. Eu participei de uma missa de 7º dia, de um senhor que me ajudou a catequizar quando era criança, para entrar na congregação mariana, um homem que morreu com mais de 70 anos, e aos 70 anos ainda evangelizava. Fazia o bem não só para o neto, não só para a família, mas para as pessoas. Vamos anunciar Jesus. Vamos aproveitar com a nossa idade, levar todo o conhecimento que nós temos. Vamos falar da vida eterna. Vamos pegar o catecismo da igreja. É o ano da fé. Vamos estudar. Olha, o que nos espera é algo tão maravilhoso. O maior pecado nosso um dia será: nós poderíamos ter falado mais. Nós poderíamos ter vivenciado mais na terra a experiência do céu e não o fizemos. Ficamos acomodados. Vamos pedir na festa da ascensão, na Trindade da ascensão do Senhor, que Ele nos encha da sua paz e da sua felicidade.